Marketing, the podcast. Vamos lá, pessoal! Bruno aqui, Bruno Gimenez do Marketing The Podcast, sempre com vocês. Bom, agora, eu já falava mais de 100 episódios, acho que já agora mais de 150. Quando chegaram 500, eu paro de falar isso. Ou talvez não, porque eu tenho que vender também aí o patrocínio do podcast e fazer as marcas virem para terem a atenção do público e que o nosso host aqui, famoso Bruno, né, ou não famoso, fala um pouquinho aí sobre marketing, comunicação, publicidade, de uma forma mais leve, que eu também tô cansado dessa coisa engravatada do mercado, tá? Eu acho que a gente precisa ter mais esse one-on-one, mais uma conversa humanizada em cima disso, né? E aí, agradecimento à Yuma S.A. Já que falei humanizada, vamos fazer aqui um merchan da Yuma. Eu fico muito contente. Tem aqui um convidado que veio, que ele passou estados para estar com a gente. Tá? Para quem não sabe, eu moro em Ourinhos e no final da minha rua é Paraná. De fato, o final da minha rua é Paraná. Tá? Então, no final das contas, eu trouxe alguém do Paraná daqui. Né? Trouxe ali, é muito mais meu vizinho na divisa de São Paulo com Paraná. E eu trouxe ele. Mas assim, eu sou um juvenil. Eu montei o podcast e ninguém sabe, mas assim, eu ouço podcasts o dia todo. E um deles é o Rei Social Media. Eu gosto muito como o Marcos Santos, nosso amigo que está aqui, que é basqueteiro, tá? E aí eu tenho o maior, você sabe que eu defendo o basquete com unhas e dentes, principalmente o basquete brasileiro. E a gente trouxe ele aqui na Digital Summit 25, que não é online, é presencial, eu precisava desse papo presencial. Seja bem-vindo, Marcão! Brunão, primeiramente queria agradecer pelas palavras. Dizer que foi apenas um estado que eu atravessei. Veio do Amazonas. Parece que veio de longe. Não, mas eu queria agradecer pelas palavras. É um prazer estar aqui conversando com você um pouquinho sobre comunicação, sobre basquete, sobre tudo que a gente pode conversar aqui. E eu gostaria de dizer que hoje é um dia muito especial, é um evento presencial, um evento que a gente vai aprender muito. E é um prazer estar aqui também conversando um pouquinho sobre o podcast, conversando sobre a social media, sobre o marketing do podcast, que são os nossos filhos, né? E a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e principalmente a gente quer compartilhar através dessa nossa mídia conhecimento e, claro, aprender também com todas as pessoas que estão ali com a gente, estão compartilhando, e a gente cria esse ecossistema de podcast daqui para frente. Como é prazer, é tudo meu, tá, Marcão? Meu e principalmente da audiência. Então, por favor, ouçam o Rei Social Media, tá? Além do Marketing The Podcast, beleza? E do M15, então a gente é tudo junto, tá? Tudo o ecossistema. Marcão, antes da gente fazer aquelas perguntas do roteiro, sabe que eu chuto o roteiro. Eu vou chutar o roteiro aqui presencial. Fique à vontade. Me fala uma coisa, eu ando acompanhando muito o crescimento do podcast. Eu tô vendo que nós podcasters somos aí os maiores influenciadores hoje do mercado, né, do B2B. Justamente porque a gente conversa com o mercado, descomplica algumas coisas, vai para temas que às vezes as equipes não têm essa clareza sobre muitas coisas e a gente vê crescendo o podcast cada dia. Em 2020 eu vi uma questão, olha, podcast é nova onda. Só que em 2025 eu também vi podcast é nova onda. E aí 2026 vai ser maior onda. Joe Rogan que diga, que um dia, né, o Spotify faça a monetização que o Joe Rogan tem nos Estados Unidos, né? Por favor. Como você vê esse mercado crescente? Por que você está vendo esse mercado crescendo tanto? Por que você montou o Rei Social Media? Eu vou começar com a primeira pergunta. Por que eu vejo que o mercado hoje está crescendo? O mercado de podcast cresce muito. Quando a gente chegou aqui, as meninas me perguntaram por que eu tinha criado o podcast e em cima do quê? Vou responder do jeito que eu falei para ela. Foi muito mais em cima do consumidor. Por quê? As pessoas hoje elas olham para a informação do jeito diferente que elas olhavam em 2017, 2015, vamos colocar aí, que a gente tinha o YouTube, o Instagram não era o que é hoje, o Facebook era o queridinho da Meta, vamos colocar assim, que na época nem era Meta ainda. Então o consumidor ele entende que
as mídias sociais podem trazer um certo mal, e aqui eu não estou sendo pessimista, não estou sendo nada disso. Estou te dizendo que pode trazer um mal pelo efeito comparativo, pelo efeito que as pessoas têm de olhar para uma coisa e desejar aquilo e isso fazer mal mesmo, é mais nesse sentido que eu quero dizer. Mas eu acredito que o consumidor, principalmente de conteúdo, e aí quando a gente fala conteúdo independente, seja conteúdo fitness, conteúdo financeiro, mas o consumidor de conteúdo, ele quer ter uma informação de qualidade, e o podcast traz isso, até porque, assim como você, assim como, vamos pegar aqui os grandes nomes no mercado, até o pioneiro, né, o Flow Podcast, hoje a gente teve o Podpah, a gente tem outros grandes nomes no mercado, trouxe muito a proximidade entre host e a pessoa que está do outro lado. Então, o Bruno hoje, por exemplo, ele é a pessoa que vai levar a informação sobre marketing, sobre comunicação, num jeito dele, claro, mas com base em tudo aquilo que ele estudou desde quando ele se formou, desde quando ele era uma criança, porque a gente não pode também separar o host do podcast do pessoal, as experiências pessoais da experiência profissional. Então, eu acredito que hoje esse consumo ele está muito mais voltado para pessoas que querem informação de qualidade, muito ligado a isso, a que o host pode proporcionar, ao que o convidado do host pode proporcionar. Por exemplo, você já foi lá no Social Media e a gente falou sobre podcast, ficou 1 hora falando sobre o crescimento do podcast. Eu vim aqui hoje, você fez a pergunta do por que eu acredito que o podcast, que nem você falou, é a nova onda desde 2020, mas porque eu acredito que o podcast ele é esse caminho de informação muito mais claro. Então, essa primeira pergunta eu acho que eu vou deixar, a primeira resposta eu vou deixar muito em cima do que o consumidor ele diz muito mais sobre, ele quer saber muito mais sobre aquela pessoa que tem vontade de falar para ela sobre comunicação, sobre finanças, sobre mundo fitness. A gente teve um boom, principalmente depois da pandemia, então esse consumidor está muito mais em cima disso. Por que eu criei agora, então, por que eu criei o podcast em social media, gente? Quando eu comecei o Social Media Marcos, que é a minha empresa hoje, eu tinha apenas uma página no Instagram e não tinha nenhuma noção de que se tornaria uma empresa. O que é um pouco bizarro, porque a gente sabe... Eu também não. Meu primeiro episódio, eu acabei de falar no primeiro episódio de hoje, foi com o meu melhor amigo, marketing para massoterapeutas. Olha só, e a gente começa assim, a gente vai indo, a gente vê que as coisas começam a crescer, e quando deu 2019 eu percebia que todo mundo tinha 2 caminhos. E isso antes da pandemia, tá? Criar um perfil no Instagram e querer vender seu produto, querer, ou no caso, né, ser um criador de conteúdo. Foi nessa época que eu me lembro que a criação de conteúdo começou a dar os primeiros passos para marcas pessoais, para creators mesmo, estar sendo mais claro. Quando eu criei o podcast foi muito mais para agregar o conhecimento de social media. Claro, muito mais voltado para a minha área. O que eu quero dizer com agregar o conhecimento de social media? Que nem eu acabei de falar, o Bruno foi lá conversar sobre podcast. Eu já tive convidados que falaram sobre design. A gente tá gravando aqui numa quarta-feira, amanhã entra um podcast em que eu convidei a sua amiga, a Emily, para falar um pouquinho sobre name. Então, eu acredito que o social media não pode se limitar a ter o conhecimento apenas sobre mídias sociais. Ele pode também, porque ele não tem obrigação de nada, né? Mas ele pode também ter o conhecimento de outras mídias, de outras partes do marketing, da comunicação, para que isso agregue para ele. Por exemplo, por ser publicitário de formação, eu sei que o que eu aprendi do mundo offline me ajuda muito hoje para escrever para um formato no mundo digital, um carrossel, por um vídeo, a questão de utilizar o título, então isso facilita demais. Então o podcast do social media ele foi criado justamente para ampliar o olhar do social media perante o marketing e perante a comunicação da maneira mais clara. Acho que eu respondi bem. Respondeu perfeitamente bem, Marcão. E aí eu quero fazer uma complementação disso. Eu acho que a tua fala foi muito rica e muito... você falou de uma coisa chamada autenticidade. Sim. Né? E aí é uma coisa, pessoal, que aí eu, como profissional do mercado de comunicação e marketing, muito me incomoda. Porque o pessoal entende benchmark, por exemplo, de, deixa eu olhar meu concorrente. Sim. E aí eu vou olhar meu concorrente, ele tá fazendo, eu vou fazer igual. E aí você vê o mesmo mercado, você vê que o concorrente tá fazendo igual,
E não necessariamente você tinha que fazer o que o concorrente está fazendo, porque você já está para trás. Exatamente. Ele já fez. Exatamente. Então talvez você tenha que buscar um entendimento em outro mercado, num segmento diferente. Exatamente. De uma coisa, talvez o benchmark não seja do teu mercado, não que você não precisa conhecer o teu mercado. Mas, por vezes, a solução do seu negócio está em outro mercado. Você é do varejo, está em outra situação. E é muito do podcast. Sim. Porque o podcast ele é propriedade intelectual. Ninguém consegue replicar ou copiar o Bruno. A IA talvez sim, hoje, mas não tão bem. Mas assim, ninguém consegue copiar o Marcos. E é muito da nossa vivência. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, você falou de uma coisa, Marcão, pra gente ir pras perguntas. Eu vou fugir da pergunta padrão. Mas você falou uma coisa que é muito legal, que eu muito penso nisso hoje. Que é, a gente tem um background. A gente tem IAs. Hoje são essas IAs, elas acabam tendo aí facilitação para o pessoal, mas tem uma questão de um pensamento reflexivo, de uma questão conclusiva, opinativa que está se perdendo. Sim. Que vai muito do background, vai muito do conhecimento, que é essa propriedade intelectual que a gente tem como podcasters. Sim. Né? Como você vê essa lacuna hoje em dia? Porque tem os millennials, né? E vamos falar aí os millennials, baby boomers. Sim. E por aí vai, que já do millennials pro baby boomers geracional é diferente. A geração Z já é outra coisa, anúncio no Roblox performa, mas essa geração Z não conversa com o millennials porque ela é totalmente A. Sim. O millennial, eu já conheço, já li HQ anos 90, essa geração que quer buscar sobre X-Men, na IA. Como você vê esse gap hoje para o mercado de comunicação e como juntar? Você acha que esse profissional que está nesse pilar, que consegue juntar os dois lados, é um diferente hoje em dia? Eu acredito que é um diferente. Eu acredito cria diferente, né, Marcão? Você cria diferente, porque vamos supor, a IA ela vai, uma das coisas que eu até vi o Walter Longo e até o Dado Schneider falar, e é uma coisa que eu acredito, é que a IA ela vai trazer para você todo o pensamento, tudo aquilo que tem, vamos colocar de uma maneira mais clara, todos os dados que nós temos na internet, vai compilar esses dados e vai mostrar para você ali uma coisa. Automaticamente, tipo, eu hoje, se eu for criar alguma coisa em cima de alguma disso que a IA passa para mim, eu acredito que a gente precisa compilar, lapidar isso para a gente deixar muito mais a nossa cara, que é essa autenticidade que você falou. Então, esse gap entre os milênios, eu como milênio, posso falar geração Z e agora a geração alfa, esse gap, ele tem essa diferenciação muito também em cima disso que eu acabei de falar, das questões das mídias sociais. As pessoas se comparam muito, as pessoas, e a geração Z está dentro, infelizmente ela está inserida nisso, porque foi praticamente como ela cresceu, né? E no começo ali do YouTube, agora com o Instagram, a gente teve na época do Snapchat, tudo bem que o Snapchat ainda está vivo lá fora, né? Aqui no Brasil que ele morreu. A gente teve Facebook, então as mídias sociais marcaram muito essa geração Z, e eu não tenho nada contra a geração Z, tá, gente? Deixando bem claro. Também não, e eu acho que essa briga é uma briga... É uma briga tão besta. Que, assim, ela já é perdida, ela já começa perdida, é uma nova geração. E a geração Z vai ter um problema com a geração alfa, que é outro papo. E assim vai indo. E até o Dado Schneider até fala, e ainda mais agora que a geração Z vai ser a primeira geração que vai viver em média 115, 120 anos. Então, a gente talvez chegue a ser, se a gente se cuidar bem, a gente chega a ser. Mas a geração Z vai chegar ali, não sei não. Mas a geração Z vai chegar ali, beleza, ao cento e pouquinho. Pelo menos, né, os estudos dizem. Aí eu não prefiro ir com a ciência, mas aí a gente vai ter que lidar com eles, né? Os baby boomers, que você falou, vai ter que lidar com a geração Z, a gente vai ter que lidar com a geração Z, e assim, cada vez mais as coisas vão acontecendo. Vamos pegar aqui um ambiente de agência. Já temos baby boomers, millennials, geração Z trabalhando junto, tendo que criar junto, tendo que planejar junto. E só para não fugir muito dessa pergunta, essa questão do gap, eu acredito que é muito mais por causa dessa nossa número da criação que os meninos tiveram, um ambiente todo, que nem você postou no Stories, nós somos a última geração que viu o analógico, que viveu o analógico e que acha isso o máximo ainda quando a gente esbarra por aí, não chega em qualquer mídia social.
E pra gente isso ainda é muito forte, isso ainda é muito presente e pra geração Z não. Então a geração Z é a geração que tem toda a informação ali na palma da sua mão. Não que a gente não tenha, mas a gente usa isso de maneira diferente, eles usam de maneira totalmente diferente. E que nem você falou, é uma briga perdida que a gente tem contra eles. Então eu acredito que esse gap é uma consequência da nossa criação, daquilo que a gente viveu e eles não viveram e vice-versa. Acredito que é muito mais em cima disso. Acho que perfeito isso, e aí é muito legal a gente puxar também para o nosso meio, né? Vamos defender a nossa classe? Vamos. Talvez a gente crie o sindicato dos podcasters, que não sei se tem, pessoal. Tá, mas eu faria um sindicato super legal. Eu tenho certeza que daria bom, muita gente ia levantar a bandeira aqui, assim, por favor. Rodas de conversa, noites em claro batendo papo, vocês imaginem vários podcasters. E cara, a gente vai viver, agora a nova geração ela vai até 120 anos. Eu não acho que eu vou viver tudo isso daí não, tá? Eu deveria ter uma vida muito mais regrada. Desde que eu tô vivendo no interior é churrasco todo dia. É uma vida regrada. Pra mim é o churrasco todo dia, é a festa todo dia, desde que eu tô no interior. Mas enfim, tá tudo bem. Interior, eu te amo. Amamos, por favor, amamos. Amamos o interior, amamos o interior, até porque o Marcão tá do meu lado, né? Basicamente, Marcão, eu queria entender, a gente tá, né, eu puxei aqui em outros episódios, a questão que evento é a primeira pauta de Simões para 2026. Sim. Mas eu tenho uma coisa que é o aculturamento. Eu tô trazendo muito, a palavra aculturamento é a minha palavra de 25, 26. Não tá sendo de 23, 24, 25. Mas assim, no final das contas como aproveitar melhor o evento? O que você espera quando você chega de um evento? Você que é um cara do mercado, é um professor de social media. Gente, Marcão é professor de social media. Sim. Contratem um Marcão, tá? Também, além de podcaster, é só falar com o Rei Social Media que ele é muito bom, sim, tá? Sim. Então, assim, quando você chega num evento desse, você como técnico da área, o que você espera ver? O que você vai levar do evento? E como isso impacta, o evento impacta nos seus negócios, no seu conhecimento? Olha, uma coisa que eu aprendi desde a época de faculdade é que todo o conteúdo que ele é proporcionado para você, primeiro ele vai te deixar mais qualificado. Por que eu tô falando isso? A primeira coisa é que quando eu saio de casa, vamos dizer, vou sendo o mais claro possível e o mais puro possível. A primeira coisa que eu faço quando eu saio de casa é entender como que vai funcionar esse evento. Até uma coisa que eu vi você conversando com o Diego Rosa na entrevista que vocês tiveram no podcast, foi que as pessoas hoje muitas vezes saem de casa sem entender o que vai ter no evento. A primeira coisa que eu faço é entender o que vai ter no evento. Que nem o Digitalks, é um evento B2B Creators. Então eu já sei que aqui eu vou ter uma bagagem totalmente, vamos colocar assim, qualificada para levar esses meus clientes, por exemplo, de B2B, a se aproximar de creators. E também o vice-versa, que é uma das coisas que é bastante importante dizer. Que você disse, em 2026, esse aculturamento vai levar marcas a criarem seus grupos de creators. Essa semana mesmo, a editora Sextante, ela criou como se fosse um canal de inscrição para que creators de comunicação, de marketing, de administração, de finanças, pudessem se inscrever para compartilhar os seus conteúdos. Então, as marcas estão olhando para os criadores de conteúdo, sim, como novos canais de mídia. Que até uma das coisas que eu estou colocando no novo livro que eu estou escrevendo e que também que eu passo sempre nas mentorias, em todos os treinamentos que eu tenho, é que hoje todos nós somos uma mídia, porque nós temos simplesmente um celular no bolso. Hoje nós somos a gente já fomos mídia durante muito tempo e agora isso está ficando cada vez mais claro para todas as pessoas. E quando eu chego no evento, só para já perceberam que o podcaster fala, né, gente? Então já tô falando. Eu adoro, eu como falante também, eu adoro. Eu tô aprendendo aqui. Uma das coisas, a primeira coisa que eu sempre, a segunda coisa que eu faço, né, é entender mais também de por que as pessoas vieram aos eventos. Por exemplo, antes da entrevista aqui, eu estava conversando com algumas pessoas que são de marketing, pessoas que não são de marketing, e essas são as pessoas que geralmente nos dão as respostas. Por que ela está no evento de marketing se ela é da área da saúde, por exemplo? Porque ela quer entender como que ela pode pivotar o negócio dela, vamos pegar 2026, já que a gente está em dezembro.
porque ela simplesmente quer entender como ela pode se comunicar melhor, ou porque simplesmente ela quer conhecer uma ferramenta nesse evento aqui, uma marca que está expondo aqui. Então, justamente para que a gente entenda por que as pessoas que não estão no marketing, que também é por exemplo, uma pessoa que não está no marketing é meu cliente também, porque eu também presto serviço para outras empresas de outros segmentos. Então, vim aqui para fazer esse networking e também para entender o que esses prospects, vamos colocar assim, eles estão querendo para as marcas dele. O que eu levo de um evento desse, além dessas duas outras coisas, é o aprendizado de grandes nomes no mercado. O T-Talks, ele está proporcionando isso para quem está aqui hoje. Ele proporciona isso através das mídias sociais dele, mas no evento de hoje específico, ele trouxe grandes nomes no mercado para compartilhar o que eles já estão fazendo. Porque tudo que eu falei até aqui agora, como a gente trocou de ideia lá no nosso episódio, é do que pode chegar, mas as marcas grandes que estão aqui já estão fazendo. E esse ensinamento pode fazer com que o ano que vem, por exemplo, eu e o Bruno, a gente tenha uma ideia de criar um negócio justamente do que está saindo aqui. Então é sempre o evento, todo evento que você vai, é sempre uma oportunidade, além do aprendizado, de você também ter uma visão que, por exemplo, o seu concorrente, outro podcast, só para ficar mais claro o exemplo, não está tendo porque ele não veio para cá ou porque ele não se expôs, não veio buscar esse conhecimento. E os eventos são de grande valia para que você conheça pessoas novas, que você também conheça culturas novas, que nem o Bruno falou, eu sou de Maringá, no Paraná, já conversei com mineiros vindo para cá. Aqui também hoje, na entrada ali tinha pessoas que não eram aqui de São Paulo, então você também conhece outras culturas, você faz o que eu chamo de networking do networking, que são amigos que você leva, né? Porque, que nem eu falei lá no começo, a gente tem o Bruno profissional e o Bruno profissional, e essas duas experiências se juntam para criar o podcast. Então você faz o networking do networking, e isso no futuro pode ser que, além de tudo, além de ter amizade, você ainda consiga ter um negócio próspero, ou mesmo ter uma ideia que vai te fazer ser um grande nome no mercado, ou a sua empresa estar entre os grandes do mercado. Então acho que isso é muito mais prazeroso do que só o profissional também. Porque eu sei que eu falei muito do profissional aqui, mas eu trouxe um exemplo do pessoal também, porque é um crescimento muito grande também. Eu acho muito legal o que você trouxe, que eu vou fazer já um gancho de uma última pergunta para a gente ter aqui, certo, e para uma pergunta final, uma antepenúltima na verdade, sim, né? Penúltima. Então assim, no final das contas a gente tem aí a pergunta skin the game. Mas você abriu um leque, até chutando o roteiro novamente, de uma conversa que eu estava tendo ontem com um grande dono de um grande evento do nosso mercado. Falei para ele de comunidade, ele falou para mim, olha, eu tenho uma aversão um pouco ao tema comunidade, com como estão tratando o tema comunidade. Porque comunidade é mais que isso. Comunidade é quando uma marca ela tem um grupo de pessoas que se movimentam devido àquela marca. E o pessoal está banalizando comunidade como venda de cursos e produtos, que não tem nada errado, mas que não é em prol da marca. Sim. Só é um outro modelo de negócio. Então, quando a gente fala de comunidade, você tem uma comunidade que eu vejo com muito engajamento. Você é um líder de comunidade, sim, no Rede Social Media. Por vezes eu até fico meio sem graça de comentar alguma coisa lá, que eu falo, cara, tal. Por favor. Mas é muito legal isso, porque eu vejo que cada vez mais o canal, a mídia faz com que o nosso público levante a nossa marca. E você tem muito isso. Como obrigado. Você vê esse ponto? Imagina, você é merecedor. Então assim, eu que tenho que te agradecer. Que isso. Como que você vê isso? Como que você entende isso? Como você entende comunidade? Eu achei interessante esse empresário dizer isso sobre comunidades, porque é uma visão parecida que eu tenho. Que nem que eu sempre, uma das coisas que, o primeiro encontro que eu tive na comunidade, só tô citando um exemplo porque é mais fácil pra gente, porque é mais fácil de eu explicar como que, pelo menos eu penso comunidade através da minha marca. Eu lembro que o primeiro encontro que a gente teve, eu expliquei mais ou menos como iria funcionar a comunidade, e disse para eles que eu não ia ficar enchendo o saco com eles com venda direta. Disse que aquilo ali era um espaço pra gente trocar vagas, pra gente trocar experiências. Que nem ontem mesmo eu postei lá na comunidade um dado em que 11% dos empresários são da geração Z. E isso é um dado muito relevante pra gente entender que, 11% é um número muito grande. Então, é uma comunidade
concordo muito com o que ele disse, porque a comunidade ela precisa fortalecer, não só, pegando o exemplo do Social Media Marcos, não só o Social Media Marcos, mas também o Marcos Santos, que é quem está ali trabalhando todo dia para que o Social Media Marcos seja reconhecido. Quem está trabalhando a estratégia de 2026, para exemplificar, para que a gente saia de um patamar que a gente está agora para um outro patamar, para que a gente seja reconhecido ainda mais dentro do mercado de marketing, que ele cada vez mais está crescendo de uma maneira mais qualificada. Por que eu falo crescendo de uma maneira mais qualificada? Com a inteligência artificial, ela gerou dois fenômenos, vamos colocar assim. O que muita gente vai usar a inteligência artificial, e é o que vai acontecer agora, que eu acho que, não sei se o Bruno concorda comigo, é que muita gente vai deixar de usar a inteligência artificial por não ter a qualificação em saber como usar a inteligência artificial. Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, mas vamos lá. A inteligência artificial. Então eu acho que a comunidade ela é muito mais nesse aspecto que você disse. Fortalecer marca, fortalecer sua marca pessoal. Muitas pessoas que não têm uma empresa corporativa, mas têm uma marca pessoal, só está onde está muito porque pensou primeiro em comunidade. E isso é uma coisa que já está acontecendo, né? Mas que nem eu falei, a gente conversou aqui sobre B2B e Creator Economy. É uma das coisas que já expandiu para esse mercado e as pessoas cada vez mais, as marcas cada vez mais vão explorar isso e vão criar as suas comunidades e quem sabe no futuro talvez esse seja o maior meio de você gerar uma receita para sua marca pessoal ou corporativa. A minha opinião em cima disso, eu concordo 1000% com o que você falou. Eu vejo que a gente vai dividir inteligência natural com inteligência artificial. Exatamente. E essa divisão não é para tirar trabalho de ninguém, mas vai trabalhar mais o intelectual. Talvez o operacional ele seja mais ali em cima disso. Mas o pessoal tem um movimento em agências que eu estou vendo, que e principalmente os anunciantes tratando com as agências, de você fez na IA, isso daí não é o que eu contratei. Não, calma lá. Não é porque eu fiz na IA que a ideia não é boa. Exatamente. Não quer dizer eu só aumentei aqui o operacional, a entrega. Mas, na verdade, teve alguém por trás que pensou nesse tipo de entrega. Exatamente. Então, existe ali um formato de trabalho em cima disso. Mas eu concordo muito. Eu acho que a tua comunidade é maravilhosa, inclusive. Temos aqui finalização do episódio, né? Temos aqui daqui a pouco uma finalização disso, mas ainda a gente está lançando, eu estou lançando aqui na Digital Summit uma pergunta que é o Skin the Game, que eu falo que é a coisa que mais o empreendedor ou também o profissional de marketing precisa ter, que é coragem. E também a coragem de implodir o seu negócio. Sim. E chamar no peito, vamos falar assim. Marcão, se você tem uma pergunta para fazer ao host, faça e eu respondo. Talvez eu saiba, talvez não, se eu não souber eu falo. Mas vamos lá. Bom, eu posso fazer duas? 2, 3? Eu vou começar então a gente falou que... é fã de Kobe. Exatamente. Eu ia fazer essa pergunta do porquê você se apaixonou pelo Kobe, no sentido de como ele faz com que sua visão profissional e pessoal seja de mentality mesmo, e o quanto como que a gente pode dizer, essa maneira que ele leva a vida, isso faz com que você aplique no marketing de podcast ou qualquer outro projeto seu. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente sofre muito com a nossa insegurança, né? Da gente achar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa. Então, como a gente é apaixonado pelo Kobe, apaixonado pelo basquete, eu queria entender, porque eu sei que na minha vida essa metodologia do Kobe ajuda muito, de crescer 1% por dia. Eu queria entender como que ela é na sua vida. Eu queria entender como que você carrega isso. Cara, é uma pergunta maravilhosa que eu precisava explorar até nas mídias sociais. Eu tô com projetos aí que eu falo depois de explorar o quanto que eu sigo a Mamba Mentality, né? Vocês não sabem, pesquisem Mamba Mentality, Kobe Bryant. Infelizmente faleceu em 2020, mas ele tinha ali um trabalho bem legal que ele ia fazer com empresas, trazendo Mamba Mentality, que era algo que ele trazia para o jogo.
E graças a Deus, graças à minha vida, eu tive muito contato, sou muito amigo do Bugarelli, um beijo, Buga. Tive com o Frajola, Bruno Valentim, tive com o Jefferson Sobral, que foi reserva do Kobe, que desafiou o Kobe no X1. E eu comecei a ouvir essas histórias, nunca ficou tão próximo de mim. E existe uma coisa que eu ouvia do Kobe, que eu ouço conversando com essas pessoas, que é, principalmente o Bugarelli, fiquei 1 hora na sala com o Kobe. O Kobe, olha, aqui não tem o Mamba, aqui não é o Mamba, aqui é o Kobe Bryant. Afável, conversa, tudo mais. Mas na hora do jogo é a Mamba. Então você pode não gostar de mim, você pode, mas eu vou fazer de tudo para ganhar. De tudo para ganhar, vamos colocar entre aspas, Sim. Né? Sim. Dentro da ética, dentro da moral, dentro de muitas coisas, dentro do jogo, dentro da quadra, né? Vamos colocar assim. Eu não consigo separar minha vida com o trabalho. Antigamente eu falava muito isso e hoje eu já acho que não dá mais para você separar isso. A vida é trabalho, é a forma que eu... Aqui é o Marketing Podcast, é a forma que eu sustento minha família hoje em dia. E a gente precisa ter uma coisa chamada resiliência. Sim. A gente precisa ter uma coisa chamada resiliência porque a insegurança vem. Então a insegurança vem, você fala, pô, não deu certo, aquele episódio flopou, que você falava tanto daquele episódio, pô, aquele post, mas é o dia após o outro. E tem uma fala do Kobe que eu gosto muito, entre tantas outras, que é, fracasso não existe. Ele deu uma palestra falando, o que é o fracasso para você? Ele simplesmente não existe. Keep going, ou seja, continue. Porque, de fato, a minha vida é um reflexo disso. Eu não vou contar histórias tristes aqui, mas eu era um menino pobre de Santo André que só tinha uma camiseta surrada do Kobe e que vivia com a bola de basquete porque em casa faltava. Durante muito tempo foi isso, eu e minha bola de basquete. Né? Quanto de resiliência eu tive ali. Isso aqui, para mim, está longe de ser fracasso. As mídias sociais não refletem uma quantidade de likes ou de compartilhamento, e aí é uma coisa que a gente pode falar até da nossa área, que está se perdendo muito até com tráfego pago, tudo mais, a sua identidade. Identidade é importante, que é o que o orgânico entrega. Não refletem quem eu sou, então não existe fracasso. E a pressão, ela molda você. E foi a pressão que eu tive de vida e de trabalho que fez eu me apaixonar pelo Kobe, porque refletia na minha vida, a paixão pelo basquete também, estilo de jogo, tudo mais, mas essa mentalidade de eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor, eu posso não ganhar, mas não é um fracasso, porque amanhã eu vou voltar. Então é muito sobre isso para mim. É bem parecido com o que eu carrego para mim, né? Essa questão de 1% todo dia, nas 100 dias você tem o 100% e assim você vai crescendo. Que nem você falou, os likes das mídias sociais, eles não descrevem o que você faz no dia a dia, não descreve a formação que você teve, ele não descreve nada disso. E foi muito bom saber isso de você, porque é muito parecido com o que eu carrego assim, para o Social Media Marcos, para o Social Media. O Social Media, eu sei que o Social Media está dentro do Social Media Marcos, né, mas são arquiteturas diferentes, então eu sempre falo isso. Porque ter esse propósito e utilizar essa mentalidade dele, eu sei que tipo tem N mentalidades, mas a gente precisa se apegar a uma, e como nós somos fãs do esporte e o Kobe era o ídolo máximo, é o meu ídolo máximo no esporte, né? Então eu me apeguei a dele porque justamente foi só assim que hoje o Social Media Market se mantém. Como eu falei, começou em 2019, não era para ser uma empresa, na verdade não tinha esse intuito. E durante todas as dificuldades que eu passei pela pandemia, hoje ela se mantém ainda justamente porque eu segui essa mentalidade, essa metodologia do Kobe, ela se faz muito presente. A maior alegoria da vida é o esporte, né? O esporte é a maior analogia que você pode fazer com a vida, negócio e tudo mais, é o esporte. E isso a gente sabe muito bem, e eu sou um fã indiscutível disso também. Marcos, quero te agradecer muito, tá? Você estar aqui. Ele está sendo humilde, tá? Mas é um dos maiores podcasters do mercado. E o seu trabalho é maravilhoso. As portas do Marketing The Podcast sempre estarão abertas para você aqui. Obrigado. E vamos trabalhar muito junto aí para essa frente em conteúdo. Bruno, mano, eu agradeço demais o convite. Gente,
o meu social media é um bom podcast, mas vamos lá. Mas eu queria agradecer você pelo convite, que nem eu tava conversando agora há pouco, a gente se conheceu através da Luíse, falando isso, um beijo, Luíse, eu sei que a Luíse está aqui no evento, mas é bom registrar, através de uma entrevista que você convidou ela, eu conheci você assim, e depois de lá a gente veio trocando, conversando nas mídias sociais, LinkedIn, e hoje a gente está aqui começando de novo, né? Que é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente, e é muito bom acompanhar seu trabalho, é muito bom que existe o Marketing Podcast, é muito bom que a comunicação ela está expandindo e é muito bom ter você como parceiro em todo esse projeto. Então eu agradeço de coração pelo convite, mas agradeço muito mais pela nossa conversa aqui, que foi genuína, e eu espero que a gente consiga levar tudo que a gente passou aqui para frente de uma maneira bem genuína para todo mundo mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço muito. O Marketing The Podcast, ele foi criado para dar voz para o mercado que faz, de fato. E, consequentemente, se tornaram amigos. Mas ter amigos dentro do negócio, para mim, é fundamental. O Marketing The Podcast é de todos, não é do Bruno. É da comunidade. Tá? Maravilhoso. Pessoal, finalizando aqui, mais um episódio do Marketing The Podcast, junto aqui ao Rei Social Media Marcos. Maravilhoso, maravilhoso. Podia falar muito aqui sobre muitas coisas. Ele abriu aqui Kobe. Eu queria falar várias outras coisas, quero falar de basquete, mas não é aqui o lugar. Quero agradecer, como sempre, no final, nossos patrocinadores, Yuma S.A., que faz isso aqui ser possível, né? Então, agradecer bastante, uma formação executiva, né, de líderes aí com segurança mental. Eu sou muito fã, sou aluno. Simons Marketeers, a maior comunidade de marketing do Brasil. Agradecer. JE Seguros, se vocês têm alguma questão com seguro patrimonial, bank, tudo relacionado a Porto, né, Porto Seguro, a JE consegue ajudar vocês. E também a Agência Mamori, que também está fazendo isso acontecer e ajuda a gente aí no Marketing The Podcast. É isso, um grande abraço e além do Mamba Out, keep going. Marketing The Podcast.